Pessoal, tudo bem? Na aula passada, a gente viu um exemplo resolvido para forças em duas dimensões, ou seja, bidimensionais. E aí nós resolvemos esse exemplo pela lei dos senos e por decomposição de forças. Aqui a gente já tem um problema, que é um problema tridimensional. Então, nessa introdução, eu vou falar rapidamente a respeito de força e equilíbrio no espaço. A gente vai ver como é que a gente vai calcular as componentes das forças no espaço para nós podermos resolver os nossos exemplos de cabo de aço em três dimensões, que são os exemplos mais comuns. Então, aqui vocês podem observar nessa figura, né, uma estrutura aqui no formato de um cubo, onde a gente tem aqui o plano cartesiano montado em três dimensões e a gente observa aqui os eixos X, onde tem uma força atuando nela, está aqui o vetor F. Aqui a gente tem outra força em vermelho, vetor F de Y, e uma verde aqui que é o vetor F correspondente a Z. Correspondentes aqui às respectivas angulações com relação a uma força F, que está saindo aqui da origem das posições e está vindo até esse ponto superior aqui. Bom, pessoal, isso daqui vai ser bem tranquilo, né? Como é que a gente vai fazer para decompor esse tipo de força? Essas forças aqui, no espaço tridimensional, elas são baseadas nos cossenos diretores. Então, vai ter duas maneiras que a gente vai encontrar as forças espalhadas pelo espaço. Ou elas vão estar com alguma angulação sendo demonstrada com relação à origem das posições, ou então você vai ter os valores que elas representam com relação à origem das posições. Então, se a gente tiver alguma angulação, para a gente calcular a componente f em x, a gente vai multiplicar pelo cosseno de θx, ou seja, pelo valor do ângulo que tiver com relação ao eixo x. Para y, com relação ao θy, e para z, com relação a z. E, ao final das contas, né, o vetor força, certo? Que é indicado aqui pela letra F, faltou aqui o sinal do vetor, ele vai ser a própria força F vezes o cosseno θx de cada uma das componentes. Ficou meio incompreensível. Então, vamos partir para cá para ficar mais simples da gente entender. Então, aqui a gente tem uma força F e aqui a gente tem basicamente aqui dois pontos, que é o ponto B e o ponto A. Então, a gente vai verificar aqui como é que a gente calcula essa força, né? É bem simples. Força definida pelo módulo e dois pontos de sua linha de ação. A gente tem aqui os pontos, então a gente vai pegar e vai considerar o ponto onde o vetor está chegando aqui como sendo o ponto final e o ponto aqui onde o vetor sai como sendo o ponto inicial. E aí, supondo aqui que a gente vai calcular um alfa de AB, esse alfa de AB ele vai ser nada mais do que a diferença das componentes desse ponto B para o ponto A em cada um aqui dos eixos, no x, no y e no z, dividido pelo módulo desse vetor. E aí, como é que a gente faz isso? É muito simples, pessoal. Esse ponto B aqui, ele vai ter uma componente para x, uma para y e uma para z. O ponto A vai ter uma componente para x, para y e para z. É só pegar cada uma e subtrair o ponto máximo do mínimo. Então, para x, nós temos x de b, que é o valor correspondente em b, menos x de a, i, né, que é vetorial, mais. Mesma coisa para o y. Y de b, menos y de a componente em y é j, mais z de b, menos o z de a, k. Certo? Tranquilo, né, pessoal? É só você pegar um ponto correspondente a cada eixo e subtrair do outro e colocar a componente vetorial aqui. Mas para calcular o valor total, você precisa dividir tudo isso daqui por quem? Pelo módulo do vetor. E como é que o módulo de um vetor é calculado? É a raiz quadrada de cada um desses pontos elevado ao quadrado. A gente já tem os pontos aqui. X de b menos x de a ao quadrado, mais y de b menos y de a
ao quadrado mais Z de B menos Z de A ao quadrado. Pronto, tranquilo. Assim a gente calcula o meu alfa de AB. Esse alfa de AB é a minha componente vetorial que vai ser multiplicada pela minha tração no cabo para eu poder encontrar o vetor força. Então, considerando que todo esse vetor aqui seja chamado de força, o vetor força ele vai ser essa componente alfa de AB multiplicado pela força F que está atuando aqui no vetor. Bem tranquilo. A gente vai aplicar essa fórmula aqui quando a gente estiver resolvendo os problemas. E aí eu creio que vai ficar bem mais claro. Tudo bem, pessoal? Então, lembrar bem dessa fórmula aqui, porque a partir de agora a gente vai estar lidando bastante com ela. Independente de onde o ponto caia, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, um ponto C e aqui um ponto D, a ideia era a mesma, né? Tivesse um vetor aqui atuando, um vetor aqui, um vetor beta. Então, a ideia ia ser igual, né? Eu ia fazer aqui o alfa de CD igual. Aí eu ia pegar cada ponto, x de C no caso, porque o vetor está terminando em C, menos x de D e aí dividido pela raiz quadrada. X de C menos x de D elevado ao quadrado, mais e por aí vai. Mesma ideia. No final, o vetor beta, né? Ele seria o próprio beta vezes a componente CD que eu calculei. Pronto. A ideia é sempre essa. Tranquilo, pessoal? Eu espero que isso aqui tenha ficado claro, porque a partir de agora nos problemas a gente vai trabalhar bastante com essa fórmula. Um abraço para vocês e até a próxima.